Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Hoje é um sermão. O meu vídeo anterior foi um testemunho, um breve testemunho sobre a minha vida. E a partir de agora eu pretendo fazer vídeos semanais, trazendo mensagem, trazendo pequenos sermões ou reflexões, comentários bíblicos também, para que possa enriquecer a nossa vida espiritual, para que possa nos trazer cada vez mais propriedade, conhecimento acerca da palavra e crescimento para a nossa vida espiritual. O meu propósito com o canal é propagar, sim, o Evangelho. Esse é o meu motivo, esse é o meu propósito, é isso que me faz viver, é espalhar a palavra, o Evangelho, toda a boa nova de Jesus Cristo. Espalhar o amor através das nossas boas ações. O nosso canal tem projetos, nós temos planos, temos sonhos, metas a realizar, onde nós queremos propagar o Evangelho através das mídias sociais e também nas ruas, principalmente aqui em Campina Grande, nas cidades circunvizinhas, também projetos sociais e muitas outras coisas que vêm por aí. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre renovo espiritual. E o nosso texto base hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 14 ao verso 18. E o texto diz o seguinte: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então eu gostaria de fazer uma oração para começar essa pequena reflexão, para que o Espírito Santo de Deus toque o nosso coração com essa mensagem. Santo Deus, nesse momento, Pai, eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade de me comunicar com o pessoal do meu canal, com o público do meu canal. Ainda é um público pequeno, mas eu creio que essa palavra ela é importante para cada um. Eu te peço que o Senhor alcance o coração com ensinamento, que o Senhor traga renovo espiritual para nós, que o Senhor nos dê entendimento, que a Tua palavra cause mudança, transformação em nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A princípio é importante entender que os principais motivos do apóstolo Paulo ter escrito a segunda carta aos Coríntios a princípio foi defender sua autoridade apostólica. Paulo ele foi muito criticado depois da primeira carta e pela forma como ele vivia. Alguns falsos profetas e falsos mestres estavam querendo dizer que Paulo não era um servo de Cristo, porque não tinha sentido um homem de Deus, ser um servo de Cristo e viver uma vida tão sofrida, viver uma vida tão angustiante, uma vida em cadeias, uma vida em prisões. Então eles estavam usando isso para atacar o apóstolo Paulo e ele teve que defender o seu apostolado nessa segunda carta aos Coríntios. Também é importante entender que ele quis restaurar o relacionamento com a igreja. Já fazia um tempo que Paulo estava com essa intenção e por isso que ele escreveu essa segunda carta aos Coríntios também. Ele também quis incentivar a contribuição para os santos pobres em Jerusalém e ensinar sobre o ministério verdadeiro cristão. Foi uma cidade que foi muito atacada pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres também, assim como a maioria das igrejas de Cristo, tanto naquela época quanto hoje. Mas Paulo teve que praticamente se defender através dessa carta, depois de ter sido tão incisivo na primeira carta, tão duro contra as coisas carnais, contra as coisas imorais que estava acontecendo naquele contexto, naquele cenário da primeira carta, porque era uma igreja que era bem imoral, bem infantil e que era muito difícil de chegar a um arrependimento e um avanço na fé. Então, a princípio nós vamos entender que nós, pelo texto, nós não desanimamos totalmente. O texto sagrado ele vai
nos garantir que o cristão, ele tem um limite para desanimar. Ele tem um limite, porque quando ele se volta para Cristo com uma vida piedosa, através de oração, através de uma disciplina espiritual, das disciplinas espirituais, através da palavra, ele não desanima totalmente. A palavra vai falar, no versículo 16, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa. E essa palavra corromper, ela tem o mesmo significado de desgastar. Ou seja, Paulo está falando dessa nossa natureza fraca, né? Desse nosso corpo carnal, desse nosso corpo fragilizado, que alguns costumam dizer que é feito de papel, né? Então, por isso que ele falou o seguinte: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Então, aqui eu queria destacar que nós devemos abolir a ideia de que tudo é espiritual. É comum um cristão ficar cansado, estressado, parcialmente desanimado, porque nós somos não apenas espírito, mas nós também somos corpo, nós também temos uma mente, e essa mente ela se cansa, principalmente num século como esse que nós vivemos, onde tudo é muito conturbado, onde tudo é muito acelerado, onde as pessoas vivem em cargas terríveis de trabalho, de estudo, uma pressão muito grande. Então é normal, meus irmãos, nós ficarmos cansados, sobrecarregados, tanto de mente quanto de corpo. E o remédio para isso é além do espiritual. Nós precisamos praticar exercícios, nós precisamos de boas noites de descanso, nós precisamos descansar, ter lazer, nós precisamos ler bons livros. E esses atos de disciplina vão mudar totalmente a nossa realidade, porque o nosso corpo ele não é de aço, o nosso corpo não é um corpo glorificado ainda, então nós somos frágeis. Então nós devemos abolir essa ideia de que tudo é espiritual, porque a Escritura Sagrada está dizendo aqui no verso 16 que o nosso homem exterior ele se corrompe, ele se desgasta, ele cansa. Mas nós entendemos no início do verso 16 que nós não desanimamos, mas o texto começa com um termozinho que é por isso, ou seja, a explicação vem antes. E primeiro eu queria destacar o primeiro motivo pelo qual nós não desanimamos totalmente é porque nós estamos cientes de que Deus ressuscitou Jesus. Então, quando eu paro para refletir através da oração, quando o Espírito Santo traz ao meu coração, através da palavra, através do sopro de Deus, o entendimento de que Deus teve poder suficiente para ressuscitar Jesus Cristo, teve amor suficiente para entregar a nós Jesus Cristo, que Deus teve misericórdia suficiente dos pobres pecadores que nós somos para entregar o seu Filho amado, isso já vai apagar uma grande parcela do nosso desânimo. Muitas vezes nós focamos demais nas coisas carnais, materiais, e nós esquecemos daquilo que realmente importa. É que alguém sofreu muito mais em meu lugar. É que o Pai entregou o Filho por alguém que não merecia, por mim, por você que está me assistindo agora. E isso já é motivo suficiente para que nós venhamos a estancar, a parar um pouco o nosso desânimo. Isso é uma grande carga de energia para o cristão. É entender que Jesus Cristo, que foi profetizado no Antigo Testamento, que foi prefigurado de várias maneiras, que é toda a palavra, é que ele veio, que ele morreu e ele ressuscitou pelo poder de Deus Pai. Isso já é o que o apóstolo Paulo começa a classificar como um dos motivos pelo qual nós não desanimamos. O segundo motivo vem logo em seguida, né? Que ele também nos ressuscitará com Jesus. Então, além de nós entendermos essa magnitude do que Deus fez, essa coisa tão relevante, tão expressiva que foi ressuscitar Jesus, nós também entendemos que nós, meros pecadores, imorais, carnais, fracos, totalmente desprovidos de virtudes, totalmente separados da graça, da glória de Deus, melhor dizendo, totalmente destituídos, que nós fomos alcançados e justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo amor do Pai. E hoje nós temos plena certeza de que Jesus Cristo nos ressuscitará. E isso é algo extraordinário. Nós receberemos um corpo glorificado como o de Cristo. Nós vamos morar onde Ele estiver.
nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E isso é algo magnífico, é algo inimaginável, é algo que muitas vezes a nossa carnalidade não consegue compreender. A beleza do que acontecerá conosco, a beleza do que é receber um corpo glorificado como o do Senhor Jesus, onde nós não seremos mais tentados pelo diabo, onde nós não vamos mais fraquejar por causa da nossa carnalidade, onde nós seremos totalmente separados da dor, da tristeza, da lágrima, da fome, do sono. Então isso já é o segundo motivo, é um motivo extraordinário, o qual o mundo não conhece, o qual Deus revelou aos seus filhos, e hoje nós temos motivos para vivermos alegres, para vivermos felizes e animados com a vida, porque um dia nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Também é importante entender que um dos motivos, o terceiro motivo de por que nós não desanimamos totalmente, é porque o nosso sofrimento ele pode servir de força e edificação dos outros. E nós vamos ver isso aí no verso 15, né? Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, então nós entendemos aqui que é importante nós termos esse olhar para os outros, para a propagação do Evangelho, para que essa graça que me alcançou, alcance o meu parente, alcance o meu irmão, alcance o meu primo, alcance o meu amigo. Então essa minha preocupação com o próximo pode tirar um pouco desse meu desânimo. Esse egoísmo tem que sair de nós, meus irmãos, porque nós somos seres muito preocupados com nós mesmos. E às vezes, quando a gente recebe o amor de Cristo, recebe a graça, nós sequer nos preocupamos com aqueles que estão padecendo agora. Então também um dos motivos pelo qual pode nos animar, e um dos motivos pelo qual nós não desanimamos totalmente, é porque nós nos preocupamos, colocamos os nossos joelhos no chão e clamamos por aqueles que estão padecendo agora por causa do Evangelho e por aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Isso aí é um motivo de muito vigor, isso aí é um renovar de baterias, isso aí é uma necessidade do cristão. Nós precisamos disso como uma obrigação, não é só como uma oportunidade de trabalharmos para Deus, mas é uma obrigação. Nós temos que deixar de ser egoístas e de nos preocupar apenas com o nosso próprio comodismo. Nós precisamos de mais amor, nós precisamos viver um evangelho prático, nós precisamos nos preocupar com a multiplicação da graça. Então agora vamos pensar um pouco no renovo espiritual em si, no que está escrito aqui no verso 16, que diz: por isso não desanimamos, e como nós vimos pelos fatos de que Deus ressuscitou Jesus, que Deus nos ressuscitará, e de que nós devemos estar preocupados, além do nosso umbigo, com a multiplicação da graça, com a graça de Deus, alcançando todos aqueles que ainda serão chamados ao reino de Deus. Então agora nós vamos dar sequência no verso que diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, como nós já falamos, agora vem uma conjunção adversativa, contudo, que tem sentido de oposição, assim como mais, assim como todavia, assim como entretanto, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, agora nós tivemos um paralelo, um paradoxo. O nosso homem exterior se corrompe, se desgasta, se enfraquece, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso não é uma possibilidade, é uma promessa. Assim como o maná veio todos os dias, assim como aquela coluna de fogo, assim como aquela nuvem que Deus enviava no deserto, nós temos a provisão de Deus, nós temos a promessa de que Deus nos aliviará todos os dias, porque Jesus Cristo ele levou as nossas dores, as nossas sobrecargas, todo o nosso peso. Então, à medida que, através das disciplinas espirituais, através da comunhão com Deus, da oração, do jejum, do nosso devocional, do nosso estudo particular da palavra, nós temos o nosso interior renovado todos os dias. E é uma promessa. Eu gosto de enfatizar isso, porque Deus ele é fiel e ele cumpre todas as suas promessas. Então, todas as vezes que nós precisávamos de um renovo, nós temos que ter certeza de que Deus providenciará todos os dias ânimo para aquele que está abatido, para aquele que está aflito, para aquele que está desanimado. Então,
nós podemos ilustrar com uma história que aconteceu comigo, que foi referente ao meu carro, que eu trabalho no meu carro, e chegou um momento que a bateria do meu carro esgotou. E eu parei aqui em Campina Grande, perto do Detran, e fiquei lá muito angustiado, porque eu precisava trabalhar e eu não tinha tempo, e no dia eu não podia perder tempo, porque eu tinha que suprir as necessidades do dia, e a bateria do carro simplesmente esgotou no momento que eu menos esperava. E aí eu liguei para o meu primo, que é uma pessoa que trabalha com bateria, ele costuma trabalhar sempre nessa área. Quando eu preciso dele, ele sempre me atende. E eu tive que esperá-lo, né? Eu tive que esperar ele chegar para resolver o meu problema. E eu esperei porque ele estava trabalhando com outro cliente, e aí chegou um dado momento que ele chegou lá depois de um bom tempo. E ele simplesmente falou comigo e tal, abriu o capô do carro, e aí quando eu fui falar com minha esposa que eu voltei, em questão de 10 segundos ali, ele já olhou para mim e disse: tá tudo resolvido, seu carro já pode andar, já está liberado. E aí eu fiquei muito impressionado, porque um problema que para mim era impossível ali, eu não poderia resolver de jeito nenhum. Ali o meu carro desanimou, se podemos falar assim. O meu carro ali perdeu as forças, não tinha como rodar, e eu não poderia fazer nada. Mas o interessante é que eu chamei, que eu liguei, eu entrei em contato com a única pessoa que poderia resolver, e aquele problema que para mim era impossível, aquela pessoa resolveu em questão de segundos. Em questão de segundos, ele renovou as minhas energias, podemos fazer essa alegoria. Então, nós podemos extrair sim essa lição como ilustração, é de que a nossa bateria humana, espiritual, emocional, física, ela pode sim chegar a um desânimo, ainda que ela não chegue a desanimar totalmente, como nós vimos aqui nessa passagem, mas nós chegamos num certo nível de desânimo sim. Mas aí, através da oração, a gente se conecta com o único que pode resolver. E o detalhe é que eu tive que esperar o meu primo para resolver essa situação. E com Deus nós entramos em contato, e Ele pode atender a mim, a você que está assistindo agora, e a qualquer outro no mundo. Ele não precisa atender um de cada vez, mas Ele muitas vezes tem um tempo para trabalhar em nossa vida. E nós precisamos ter sempre esse entendimento sobre quem Deus é e o que Deus faz. E para Deus nada é impossível. Principalmente aquilo que Ele prometeu, que Ele terá total prazer de fazer, de nos renovar todos os dias se for preciso. Então, nós temos várias outras passagens na Bíblia, como Isaías 40, 29 a 31, que diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A glória que Deus vai nos revelar é infinitamente maior do que qualquer sofrimento já vivido na terra. Esse ponto é muito importante, está no verso 17, porque Paulo vai fazer um comparativo entre as moedas da época. No texto diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E quando nós refletimos sobre o contexto daquela época, a moeda ela era medida não exatamente por quantidade, mas pelo peso. Quanto mais pesado, mais era valioso o ouro, a joia, a própria moeda. E aqui Paulo faz exatamente esse comparativo. Às vezes nós podemos imaginar a dor, o sofrimento, a tribulação de qualquer ser humano que a gente conheça, às vezes a nossa própria. Nós passamos por problemas gravíssimos, muitas vezes a dor do luto, muitas vezes perdemos pessoas queridas, muitas vezes nós estamos afogados em um problema financeiro, um problema de saúde, e isso é uma grande tribulação para nós. Mas quando o apóstolo Paulo vai comparar com aquela glória que nos há de ser revelada no dia de Cristo e por toda a eternidade, ele chega a dizer que isso não tem valor nenhum, porque é justamente esse o comparativo. É uma leve e momentânea tribulação, ou seja, nós temos a certeza de que ela é sem valor, ela é leve, é como uma moeda leve que não tem significância, e ela é momentânea. Chega uma hora que essa tribulação acaba, mas aí quando a gente vai refletir naquela glória que há de ser revelada nos céus, a gente fica extasiado. Não tem como nós escutarmos ou lermos um texto desse e não ficarmos revigorados
renovados, reanimados, porque é fenomenal saber que nós temos o cuidado de Deus, saber que nós temos um Deus que realizou coisas extraordinárias e saber que nós temos um Deus que, sem nós merecermos, Ele nos garantiu, pela vida de Jesus, uma justificação que comprou a minha passagem para o céu, com um preço doloroso, um preço de sangue, mas que a glória que existe naquele lugar, nós não conseguimos imaginar. E nós devemos fazer essa comparação entre qualquer tribulação da terra, até a tribulação do servo de Deus Jó. Uma tribulação daquela é leve e momentânea, comparada com o peso da glória que nos há de ser revelada. Então isso para mim é extraordinário. Para finalizarmos, vamos entender aqui o verso 18 que diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Até no próximo capítulo, no capítulo 5, o verso 7 vai dizer: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, para mim, para a Escritura Sagrada, para o apóstolo Paulo, o fato de nós querermos ver mais do que crer tem trazido muito cansaço, muito desânimo, porque nem sempre nós vamos ver. A nossa vida, ela é uma vida de fé. A vida cristã é uma vida de simplesmente crer quando tudo parece perdido, quando Cristo parece demorar, quando a justiça parece tardar. Então, infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas estão querendo tudo que é palpável, tudo aquilo que é tocável, estão querendo viver mais em prol dos milagres do que do Deus dos milagres. É como se as pessoas só creem quando veem. Então isso tem trazido muito desconforto no meio do Evangelho. Então alguns casos bíblicos, até como o próprio Tomé, que só viu, só quando ele viu, ele creu, e ele foi duramente exortado por Cristo. E lá em João 20:29, Cristo disse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então aqui fica claro, pelas palavras do Mestre Jesus, que nós precisamos simplesmente crer, descansar o nosso coração, ter uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé segura, uma fé que de fato sabe e quem tem crido. Uma fé que não pestaneja, que não duvida, que não precisa tocar, que não precisa ver, que não precisa sentir, porque muitas vezes Deus vai trabalhar na nossa vida de forma que parece que Ele nem está nos ouvindo, que parece que Ele nem está nos vendo, mas nós temos que crer que Deus não descansa, que Deus não tira os olhos de nós, que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia, nos assegurando, nos protegendo. Então, eu queria finalizar esse vídeo dizendo que crer em Jesus e em Sua palavra sempre será o nosso renovo. Ele veio, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e voltará, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Que a esperança viva seja o nosso renovo. Que Jesus Cristo seja o nosso renovo. Que a certeza do céu, que a certeza da ressurreição seja o nosso renovo. Que não as coisas carnais, que não as coisas materiais, que não esse mundo, mas que Jesus Cristo seja o nosso renovo. Então essa é a nossa mensagem da semana. Que essa mensagem possa exortar, possa animar, possa consolar o seu coração. E eu queria finalizar esse vídeo orando por você que não tem encontrado a paz, que não tem encontrado força, nem ânimo e nem energia, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus deseja consolar o seu coração. Oramos ao Senhor. Santo Deus, eu oro nesse momento, Pai, te pedindo força para todos nós que carecemos da Tua glória, que carecemos da Tua graça. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Através da Tua palavra, o nosso coração se conforta, se consola de saber que muitas vezes nós andamos do jeito errado. Nós queremos apenas enxergar, queremos apenas ver, nós queremos que o Senhor realize grandes coisas, mas muitas vezes nós esquecemos, Senhor, do que realmente importa,
do Teu amor por nós, da Tua graça se multiplicando no mundo, daquelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Nós esquecemos, Senhor, que o Senhor ressuscitou Jesus e isso parece algo tão banal para nós, mas isso é algo extraordinário. E a certeza de que nós ressuscitaremos assim como Cristo é algo que não dá para entender e algo que não dá para explicar. E a pergunta que fica é: por que eu? Por que nós? Nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou. Então que o Senhor traga renovo espiritual através das Sagradas Escrituras, através da Tua voz no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos guie por onde nós devemos andar. Nós entregamos a nossa oração ao Senhor, crendo que o Senhor nos ouve, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.